Olá, minha amiga, olá, meu amigo, espero que você esteja bem. Então, mais uma vez, fui convidado para fazer uma preleção aqui para o SEMI virtual, coisa que eu aceitei de muito bom coração, de muito bom ânimo, porque é sempre muito gostoso falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, as verdades que ali encontramos, as palavras de consolo, de orientação, que tanto bem nos fazem, né? Num mundo tão conturbado como o nosso. Então, vamos nos preparar para a gente fazer uma reflexão a respeito de mais um capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Então vamos nos preparando para esse momento gostoso, momento bom. Então vamos nos concentrando, nos recolhendo e ao mesmo tempo vamos nos libertando de nossos pensamentos, de nossas preocupações, liberando nossos sentimentos mais difíceis, assim mais pesados, vamos assim dizer, do coração, os pensamentos mais preocupantes da nossa mente. E o nosso corpo podemos, também relaxar. E assim vamos respirando com mais profundidade, sentindo, o ar, sentindo a energia nos envolver no ambiente, sentindo o nosso corpo, nossa alma, sentindo-nos mais profundamente neste momento. E assim vamos nos ligando com o nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, nos ligando também com Mãe Maria, com Jesus, a quem pedimos inspiração para falarmos sobre o Evangelho, que Ele nos ampare, nos dê luz mais uma vez. E assim com todos, com Jesus, com Maria, com todos nós, vamos ao encontro do Pai Criador, Deus, a quem neste momento agradecemos por essa oportunidade, pela nossa vida, pela sua misericórdia e justiça. E com a prece nos unimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, já mais elevados, vamos assim dizer, mais harmonizados, vamos lá, vamos ao que interessa. Então hoje a gente vai refletir sobre uma passagem do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. É um dos maiores capítulos do Evangelho, Talvez só perca para o último deles, que é aquele das preces, Tem muita prece, então o capítulo é bem longo, o último. Mas esse fica um pouco atrás, mas é grande também, e para falar, é um dos meus favoritos, Porque como bom sofredor, esse capítulo já me ensinou muito, Ensinou muito a saber sofrer. Porque uma das coisas que iguala a todos nós é a morte. Uma outra é o sofrimento. Quem é que não sofre, Até Jesus sofreu entre nós neste mundo aqui, Então esse capítulo nos orienta, nos esclarece a como sofrer, sair daquele lugar de vítima, daquele lugar de revolta, pelos sofrimentos que a gente encontra, pelas dificuldades que a gente encontra no mundo, as traições, os malfeitos, As coisas que nos fazem sofrer são inúmeras, Inúmeras as doenças, os relacionamentos, enfim. É uma conta assim que não dá, Não tem fim. Não tem fim. Se você parar 5 minutos para pensar quanto sofrimento há no mundo, quantas pessoas sofrem, você fala, nossa, é infinito, Infelizmente, vivemos aqui ainda assim, Estamos num planeta de expiações e provas, então é muito comum todos sofrermos. E para a gente viver em harmonia nesse mundo de provas e expiações,
precisamos aprender a sofrer. E o capítulo 5 ele é extraordinário quanto a isso, né? O bem sofrer, como se diz, né? Mas a passagem que nós iremos pensar um pouco melhor hoje vai do item 14 ao 17. A loucura e o suicídio. Então, suicídio, a loucura, né? A gente vê muito isso ainda. Acho que talvez muito mais do que na época do Kardec, né? Na época que foi confeccionado, lançado o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que há muito mais suicídios hoje em dia, ou seja, não melhoramos muito. Embora o Espiritismo seja um consolador, né? Seu ensinamento, né? Sua proposta, sua luz, sua revelação, consola muito e evita muito a gente chegar no extremo de cometer o suicídio, no extremo da loucura, né? Enfim. E no Evangelho aqui, antes da gente pensar um pouco melhor sobre a loucura e suicídio, ele coloca, né, sobre suicídio especialmente, que há dois tipos, né, de suicidas. Aqueles inconscientes que são levados, talvez, por uma loucura, né, por uma embriaguez, vamos assim, o uso de drogas pesadas, que tiram a consciência da pessoa e ela acaba morrendo, acaba se matando, né? Então há esse tipo de suicida, que está colocado no Evangelho, e o outro é o consciente, né? Aquele que tira a própria vida, porque pensa ser a melhor forma de, por exemplo, acabar com a dor, ou com a sua dor, muitas vezes é isso mesmo, né? A pessoa não quer morrer, ele quer acabar com a sua dor, o seu sofrimento. Outras vezes a pessoa está totalmente desmotivada, não acredita nesse mundo, a pessoa muito materialista é assim, né? Então ela acaba achando melhor abandonar essa vida. Enfim, e isso acaba acontecendo, né? Infelizmente acontece isso com muitas pessoas. Mas vamos refletir por quê, né? Quais as causas, por exemplo, que levam a pessoa à loucura, né? A deixar de ser você mesmo e entrar nas raias da loucura. Então, muitas vezes são os reveses da vida, né? Isso está colocado também no Evangelho, são os reveses. As perdas, as frustrações, as decepções, aquilo que você queria muito, teve e depois perdeu. Pode ser um relacionamento, pode ser uma propriedade, né? Um emprego, bens materiais. Então, outra coisa, traição. São várias as coisas que podem tirar nosso equilíbrio, a nossa harmonia, e nos levar à loucura e também ao suicídio, né? Então, o apego excessivo à matéria causa muito isso, né? Porque a gente sabe, né? O Espiritismo ensina, os Espíritos de Luz nos ensinam. Nós estamos aqui de passagem, né? As coisas permanecerão aqui. Nós somos espíritos vivenciando a experiência na carne temporariamente. Se a gente for, inclusive, comparar uma vida com o tempo de vida espiritual, é um grão de areia no deserto, uma gota d'água no oceano. Uma vida não é nada, né? E muitas vezes a gente fica desesperado, achando que vai perder tudo. E não é bem assim, né? Não é bem assim. A doença também leva a gente à loucura, uma doença incurável. Tem muitas pessoas que não aceitam, né? E entram em desespero, vão à loucura. Às vezes até cometem suicídio, eutanásia, né? Eutanásia é outro tipo de suicídio, né? Não sei se entraria nesse rol, né? Mas enfim, eu acho que as causas estão muito na matéria, né? Nesse pensamento muito materialista que a gente ainda tem. Jesus veio nos falar, veio nos mostrar as leis de Deus, mostrar, vivenciar, né? E nos falar e vivenciar, claro, obviamente. O Evangelho é a justiça, é o amor, né? As leis de Deus, que é amor, verdade, justiça, né? E sabedoria. Então Jesus veio nos falar muito do reino de Deus, né? Foi o primeiro, assim, grande espírito que veio afirmar, nossa, a gente
planta aqui, colhe aqui, mas também vamos vivenciar, colher lá no plano espiritual, no reino de Deus. Então ele trazia isso, né? A esperança de um futuro melhor no reino do Pai, no reino de Deus, né? Então, conforme a gente tivesse resignação, abnegação, soubesse sofrer, a gente aguentasse firme, né, tendo fé e esperança, a gente poderia colher esses frutos no reino de Deus, no reino do Pai, na eternidade, né? Que é a verdadeira vida, a gente sabe, né? A gente sabe. Então Jesus veio nos falar muito sobre isso. Só que ele não detalhou, né? Como é esse reino de Pai, né? Detalhado assim, não, né? Mas ele, com as suas parábolas, meio que falou, né, da vestimenta espiritual, falou do filho pródigo, né? Falou de um pai que perdoa suas dívidas, né? Falou de um reino de Deus onde os venturosos irão, né, viver em harmonia, viver em paz, né? Enfim, o reino do sofrimento, onde o sofrimento ele é muito, né? Nos mundos ditosos nem sofrimento há, você imagina isso? Tem lugares que não há sofrimento, não dá nem para acreditar, né? Não há doenças, não há decepções, frustrações, perdas, né? Nossa, enfim, mas é algo que ele nos aponta, né? O futuro, algo que depois com o Espiritismo, né? Com o advento da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos em 1858, né? Enfim, aí a coisa se detalhou. Aí começamos a ter uma ideia mais apurada como a vida é no plano espiritual. Inclusive, né, com relação à loucura e ao suicídio, especialmente, os próprios suicidas dão seu depoimento de como foi, né, se matar e depois partir para esse plano espiritual. E no livro Céu e Inferno tem esses relatos, né? São vários espíritos que relatam lá as suas tragédias, os seus dramas, né? Porque, na verdade, o sofrimento só aumentou. Infelizmente, só aumentou para aqueles que achavam que a porta do suicídio seria uma porta de libertação. Muito pelo contrário, acabaram se acorrentando ainda mais às suas dores, né? Foi lamentável, mas é a falta de conhecimento, a ignorância, né? A gente não deve julgar as pessoas. Devemos sim acolher, né? Procurar esclarecer, procurar orientar. Agora todos temos livre-arbítrio, né? De aceitar ou não, de viver ou não, né? Só que é aquilo que Jesus nos ensina. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Estamos amarrados a essas colheitas. Então, a partir desse momento, do esclarecimento desse reino de Deus, aquele que abraça, né, esses conhecimentos, abraça o Espiritismo, ele começa a ganhar muita força, ele começa a entender melhor. É um consolo muito grande na vida, né? Você sabe disso, eu sei. Enfim, a gente começa a entender melhor por que as coisas acontecem, descobrimos que todos sofrem, né? Não há quem não sofra nesse mundo, os motivos, as causas desse sofrimento, né? As colheitas, né, que a gente teve que fazer por conta das nossas existências anteriores. Então, tudo isso, as pessoas que estão ao nosso redor não estão ali de graça, por acaso, ninguém cai de paraquedas numa família, isso não acontece, é tudo planejado. Há uma rede, né, que nos liga a todas as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que porventura venhamos a conhecer em nossa caminhada aqui na Terra, tudo dentro de planos superiores, né? Enfim, a gente começa a ter um entendimento maior do que a vida, de onde viemos, o que aqui estamos fazendo, para onde vamos. Isso evita
muito a gente abrir a porta da loucura e especialmente a do suicídio. Eu já conversei com um espírita que tem ideia suicida. Tem ideia suicida porque ele sofre demais e ele ainda não se fortaleceu na sua fé, né, no seu entendimento. Então, vem o pensamento suicida. Agora, precisa ver de onde advém esses pensamentos, né? Será que são só dele? Será que tem uma influência espiritual? Não há como a gente saber assim, né? Enfim, mas aí disse-me que só não se mata porque sabe que vai piorar a sua situação. Veja bem, tem pensamento suicida, pensa em se matar porque está sofrendo muito, a vida para ele não tem muito sentido, mas ele não faz isso, não chega a se comprometer, né, a executar, a fazer o ato, porque ele sabe que vai ficar pior para ele depois. Então, esse espírito, essa pessoa já tem algo a mais, né, do que aquele que se entrega. Então, o espiritismo para ele, a religião para ele é um fator de proteção contra o fato do suicídio. Mas esse pensamento, essa vontade de não viver, isso pesa bastante na nossa conta, né? Porque Deus nos colocou aqui na Terra para vivermos o nosso maior bem, a nossa vida. Não há dúvida disso, né? Não há dúvida disso. E aquelas pessoas que propiciaram esse bem, elas são nossas credoras, né? A gente tem que ser muito gratos a elas pela eternidade afora, não é verdade? Então, você vê aqui como né? O Espiritismo como ajuda, né? Nesse capítulo diz, né? Kardec diz que quando todos nós tomarmos pé que somos espíritos, ele diz, quando todos nós nos tornarmos espíritas, o suicídio não terá mais lugar na nossa terra, né? A gente precisa saber que somos espíritos, né? Tomar consciência de que somos espíritos encarnados, né? Aí, a partir desse momento aí, as coisas começam a ficar mais claras para nós, né? Estamos num mundo de provas e expiações e todos nós sofremos, e a diferença é como que você lida com os seus sofrimentos, com as suas dores, né? A diferença é essa, né? De um para o outro. Então é engraçado ele falar, quando todos nós nos tornamos espíritas, quando todos nós tomamos consciência que somos espíritos, para nós é tão banal, né? Depois que você começa a militar dentro do espiritismo, sou espírito, olho no espelho, estou vendo espírito, não... Estou vendo meu corpo envelhecendo, minha barba ficar branca, as rugas aparecendo, mas o meu olhar, eu sou um espírito encarnado. Eu me sinto muito bem espiritualmente falando. Aliás, eu me sinto bem melhor do que quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Por conta de todo o aprendizado que eu adquiri, que eu venho adquirido com o espiritismo, especialmente no SEMI, que eu sou muito grato. Então, achei engraçado essa passagem, né? Mas é verdade, eu acho que a maioria da loucura e a maioria dos suicídios, a maioria das loucuras e dos suicídios, eles são decorrentes da falta de entendimento mesmo, né? O Evangelho vai falar da covardia moral, coragem moral, mas você vê, naquela época lá de Kardec, as coisas eram diferentes como são hoje, né? Então a gente sabe, eu sei, tem muitas pessoas que têm uma dor tremenda no coração, no peito, uma agonia, uma angústia, sofrimento muito, muito grande. E eu já ouvi, olha, não é que eu queira morrer, mas é que eu quero que essa dor desapareça. Então eu acho que morrendo, talvez ela desapareça. Então as pessoas falam isso, eu gostaria de viver, mas não consigo, né? É óbvio que a gente ouvindo isso, não estou julgando, a gente percebe que falta ali fé, né? Falta mais entendimento do que é a vida. Embora as histórias sejam muito tristes, minha gente, tem muita gente aí que tem motivos de sobra para querer abandonar, pelo tamanho da prova que elas têm, né? Tamanho da prova que elas têm. Mas você sabe, a gente sabe, né? Semeadura, colheita. Então a gente não pode esmorecer. E inclusive no Evangelho ele fala assim, olha, o bom espírita até agradece, né? Até se regozija por ter vencido provas e sofrimentos. A gente pode até, quando você vence uma batalha assim, você pode até falar, poxa, venci, né? Agora, ficar feliz por isso eu acho difícil. Mas como ele diz, quem sou eu para contestar, né?
Então, acho que é esse caminho, né? O Espiritismo, ele entra para esclarecer, né? Nossa condição espiritual de espíritos encarnados, viajores no tempo, né? E no espaço, vivenciando as experiências que vão nos fazer chegar num lugar melhor, né? A perfeição que Jesus nos fala, né? Vocês serão perfeitos como eu sou um dia. Para chegar lá, a gente tem que vivenciar as experiências. Tudo isso o Espiritismo nos ensina, né? A consolação para o futuro, né? O apoio que a gente tem no plano espiritual, dos nossos anjos da guarda, dos nossos, né, protetores, da espiritualidade. Quando você está sofrendo muito, nossa, você faz uma prece bem feita, uma prece verdadeira, de coração, bem sentida, vem o alívio, vem o alívio. É aquilo, né? A gente, às vezes, não aceita, né? Nosso orgulho não deixa, falta-nos resignação, às vezes a gente tem que renunciar, a gente é caprichoso, ao invés de renunciar a gente quer, enfim, série de coisas que a gente precisa, com o tempo, melhorar em nós, porque a verdadeira vida da gente é a vida espiritual. Quando eu falo isso, eu falo mais porque tenho aprendido. Não é que eu vivencio isso já integralmente em mim. Porque a gente é materialista ainda, né? A gente vive no mundo da matéria. As leis são muito materialistas, a educação é muito materialista. As instituições que nós temos são todas baseadas no materialismo, instituições educacionais, sociais, né, econômicas, tudo muito baseado no materialismo. As relações, né, as relações comerciais, as relações pessoais, inter-relações, todas são muito baseadas ainda no materialismo, né? O mundo, né, é assim. Então a gente está incrustado nisso. Então é difícil você equilibrar, né? Mas nós seguimos o Espiritismo, né? Seguimos o Evangelho do Mestre Jesus, temos que nos preocupar, estar sempre, né, nos ligando com o plano espiritual, através do nosso Evangelho, através do Evangelho no lar, né, que eu digo, através das orações, das preces, dos momentos que a gente precisa, agradecendo sempre, né? Quando você acorda de manhã, quando você tem o seu dia terminado, agradecer sempre a espiritualidade e a Deus, a sua vida. Então é uma forma que a gente tem de escapar um pouco desse mundo material que nos oprime, né? Que nos acorrenta. Não sou eu que estou inventando isso, olha, isso daí é uma fórmula, cara, que é orar e vigiar, né? Que Jesus já falava, todos, né, espíritos mais adiantados falam para nós, que a gente tem que manter esse contato, mesmo porque o assédio do plano espiritual daqueles espíritos que não estão nessa, né, que querem, infelizmente, nos verem mal, né, infelizmente tem pessoas que ainda são assim, estão aí também, estão nos assediando também. Então, se você não prestar atenção, você acaba sucumbindo, né, também a esses espíritos. E aí a sua situação vai ficar mais difícil. Mas estamos fadados a sermos espíritos de luz, né? Vai demorar? Não demora. Mas um dia a gente chega lá. A gente tem que perseverar, temos que acreditar, temos fé, né? Nos ligarmos aí a Jesus, ao seu Evangelho, que aí as coisas ficam mais fáceis da gente lidar, né? A proposta hoje é essa, né? Falar um pouco do suicídio, né? Falei um pouco do sofrimento da loucura, né? São muitos em decorrência da materialidade, né? Da falta de conhecimento espiritual e da falta de conhecimento no lidar com as frustrações, decepções, perdas, com a tristeza, sabe? Tudo isso que nos acabrunha, né? Enfim, temos que aprender a lidar, ter esperança e fé, porque as coisas mudam, né? E aí a gente vai seguindo em frente. É basicamente isso. Esse capítulo ele é extraordinário para a gente aprender a lidar com algo que está muito presente
na vida de todos nós, que é o sofrimento. É o sofrimento, né? Se o sofrimento nos exacerba muito, loucura e suicídio. Podemos chegar nesses extremos, e aí assim a gente vai, se a gente se deixar cair, a gente vai perder uma oportunidade muito grande de melhorarmos. Vamos claudicar, né, derrapar, e depois, sabe, recomeçar, tal, é sempre mais difícil, tá bom? Eu acho que o recado que eu tinha a dar era esse, nesse momento, né? Que fica aí. E eu recomendo a leitura desse capítulo a você que sofre. Eu sei que você sofre. Eu sofro. Recomendo a leitura desse capítulo, porque você vai ver só como você vai aprender a lidar com o seu sofrimento, a ter mais força, fé, né? Para escapar dessas algemas, né? Das correntes que nos prendem aí, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. A você, um abraço, um beijo. Fique com Deus. E agora vamos nos recolhendo para encerrarmos nosso evangelho, vibrando muito amor, luz e força, pelo bem universal, pela paz universal. A paz na terra, a paz no coração de todos nós. Vibrar para o perdão seja algo comum a todos nós, né? Saibamos perdoar, tolerar, né? Muito amor. Sabemos que não somos perfeitos, então vamos vibrar para que haja sempre perdão, amor, tolerância entre nós. Vibremos por todos que estão aí pensando em se matar, que estão vivenciando a loucura. Vibremos muito amor e luz para todos eles. Vibremos por todos os lares da terra, para que haja muita luz, para darmos continuidade à nossa vida. Vibremos, enfim, por todos que nos cercam, especialmente aqueles que temos mais dificuldades, e deixemos uma vibração em aberta para que a espiritualidade possa levá-la onde achar melhor. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, gente!